Olá pessoal, bem-vindo. Obrigado a vocês que me acompanham aqui em mais um tutorial junto ao canal. E algum tempo atrás eu tive a oportunidade de observar um comentário aqui junto a um dos vídeos que eu postei de como proceder para criar objetos dentro de uma caixa e usando uma dinâmica dentro dessa caixa. Eu vou tentar explicar a vocês de modo prático, utilizando para isso o objeto cúbico e algumas esferas, para mostrar como é que a gente consegue usar a física Readbody para fazer esse efeito tão simples. Eu vou aproximar aqui com o scroll. E nós estamos olhando o objeto pelo modo sólido. Então, para poder a gente conseguir ver dentro desse objeto aqui, eu vou usar o recurso aqui em cima, denominado X-Ray, e nós vamos colocar uma esfera aqui dentro dessa caixa. Vou usar um Wave Sphere, e vou diminuir mais ainda o objeto esfera. Eu vou selecionar ela aqui pela Outline, que fica mais fácil. Vou usar o S e vou diminuir. Apenas para diferenciar ela do objeto externo, eu vou aplicar nessa esfera apenas um material, New. Como eu estou usando aqui a interface em modo sólido para poder colocar cores de referência, eu posso entrar aqui em Color, onde tem a Viewport Display, e vou colocar com uma cor vermelha. Tá? Para a gente poder ver as arestas do cubo, eu vou ativar a opção aqui denominada Overlays e vou ativar essa opção Geometry. Aqui eu posso colocar as arestas aparecendo de uma forma bem interessante junto ao cubo. Então, se eu movimentar aqui a área, fazer um giro orbital, está a nossa esfera aí dentro. A pergunta e a questão que veio é a seguinte: como é que eu consigo fazer objetos se movimentarem dentro de uma caixa? E o nosso cubo vai ser a caixa aqui do exemplo. Então, vamos começar com a esfera, vindo aqui na barra da direita, clicando nas propriedades físicas, e vamos usar a força Readbody. Esse é um objeto de ação, então eu vou deixá-lo aqui com o tipo Active. Tá? Porém, eu quero que essa esfera se comporte com o formato que ela tem. Então eu venho aqui na opção Collide, onde tem o Shape, que é o formato, eu vou mudar de Convex Rule para o modo Mesh, porque vai respeitar a forma da esfera. Eu vou vir mais embaixo, aqui em Surface Response, que é a resposta da superfície, eu vou em Friction diminuir essa opção para que a bola não fique atritando muito com a superfície do objeto cúbico. Eu vou selecionar o objeto cúbico e vou fazer para ele aqui uma animação bem simples, tá? Eu vou começar aqui no frame 1 com o objeto nessa posição, com o cursor na área, vou usar a tecla I e vou usar a chave Location Rotation. Pronto. No frame 90, eu vou fazer uma rotação em Y. Nesse ponto aqui está interessante, mais ou menos assim. Tá? E vou fazer também uma rotação em X, RX, fazer com que ele faça esse movimento. Feito a posição nova, eu uso aqui o cursor na área, tecla I, e insiro a segunda chave Location Rotation. Está aqui a chave. Vamos para o frame 180. Eu agora vou inverter. Eu vou selecionar o cubo, RY, vou empurrar para trás, e RX, eu vou fazer um movimento na direção como se fosse sentido horário. Aqui, tecla I, Location Rotation. Aqui no frame 250, eu vou fazer com que o cubo faça o movimento RY, de leve mesmo, e RX, para que fique mais ou menos nessa posição. Cursor na área, tecla I, e a nossa quarta chave, Location Rotation. Então temos 4 chaves aqui. Se eu voltar a animação, der um player, o nosso objeto atravessa o cubo, cai, e o nosso cubo está fazendo movimentos aí na área. Então, voltando ao zero, está aqui a esfera. Vamos selecionar a esfera e já vimos que nós aplicamos nela o Readbody Active. Para a gente fazer o efeito de animação simples, a gente vai selecionar o objeto cúbico. E nele nós vamos empregar também a física Readbody. Só que ele vai ser um objeto de obstáculo. Então ele vai ser um objeto passivo. Eu uso aqui passivo. Aqui em Collisions eu vou dizer que eu quero que o objeto seja representado pela forma
que ele tem, que é o quadrado. Então eu posso usar tanto o Cube, como posso usar, que é o Box aqui, né? Ou posso usar o Mesh. Com esse procedimento realizado, eu vou descer mais embaixo e aqui na opção Sensitivity, que é a sensibilidade do objeto que vai ser o obstáculo, eu vou aumentar essa margem aqui para deixá-la aqui em torno de 15, para evitar que o objeto que esteja interno ultrapasse a superfície do cubo. Então, se eu der um play agora, vocês vão ver que a esfera está criando uma animação interna lá dentro da caixa. Teve um ponto aqui, se vocês olharem e voltarem, aparentemente, voltando ao modo sólido, sem um raio-x, vocês vão ver que está atravessando. Então a gente aumenta um pouquinho isso aqui, para evitar que isso aconteça. Se dermos o player, veja que agora a esfera não vai atravessar, porque a gente deu uma margem maior aqui na opção Sensitivity. Então, voltando ao raio-x, tem uma primeira esfera aqui. Agora eu gostaria de selecionar essa esfera, vou usar o Shift D, faço a duplicata, coloco mais aqui em cima, vou usar a tecla S para diminuir a escala dela, vou dar um Shift D, volto para o frame 0 e aqui eu começo a selecionar cada esfera com Shift D e coloco a esfera na posição que eu quiser. Aí vocês podem girar à vontade aqui o objeto cúbico, pode usar uma escala também, tá? Só peço a vocês que façam isso justamente aqui no primeiro frame. Se vocês tentarem vir para o frame 80, tentarem fazer um Shift D e tentarem movimentar a cópia, vocês não vão conseguir. Então vocês têm que vir no frame 1 e aqui vocês podem usar a tecla G e deslocarem ou jogarem a cópia para qualquer canto. Então temos aqui já algumas esferas que nós colocamos. E o comportamento aqui, simplesmente dando um play, vocês vão ver as esferas dentro de uma caixa, animada de forma prática. Posso escolher uma outra qualquer aqui, por exemplo, essa de cima, Shift D. Vou colocá-la aqui e vamos começar a fazer aí o nosso movimento a partir de um ponto que não complique aqui o movimento das bolas internamente. É evidente que vocês podem configurar nas esferas ou então no objeto que é objeto de colisão a opção Surface Response, que é a resposta de superfície. Quanto maior essa fricção, mais aderência os objetos vão ter com a superfície aqui do objeto que é o obstáculo. Então elas não vão pular tanto como estão. Lembrando a vocês que se vocês também aumentarem essa opção Bounciness aqui, essas bolas vão quicar muito dentro do objeto. Então, apenas para poder fazer a nossa dinâmica prévia para depois renderizar, é interessante que vocês venham aqui no Scene Properties, na opção chamada Read Body Word. Aqui vocês vão ter uma guia chamada Cache. É aqui que a gente faz o cache do Read Body. Basta a gente dizer onde vai começar e onde vai finalizar a nossa animação e gerar um bake. A bússola vai rodar até o final. E aqui agora vocês podem, em qualquer canto, movimentarem como quiserem aqui, e vocês vão ter a nossa animação simples de modo prático. Aí vem aquela pergunta, poxa Luciano, e se eu quisesse fazer agora essa caixa com uma transparência? Então, se eu vier aqui na opção de material, o objeto aqui é um objeto que não é transparente. Então, para dar transparência, vocês podem utilizar nele aqui na caixa. Vocês vão selecionar o cubo, vão aplicar o New, dão para ele um material, pode chamar ele aqui de material transparente. Vamos voltar aqui embaixo, no material Principal. Aqui vocês podem usar o Transmission com o valor total em 1 e usam aqui o Roughness. Aqui vocês agora podem vir mais embaixo e nas configurações em Blend Mode vocês podem usar o formato Alpha Blend para dar transparência ao vidro. Só que ele não está totalmente transparente ainda. Então a gente vai precisar usar o Screen Space Refraction aqui ativo. Vamos vir na guia denominada Render Property e vamos acionar o Screen Space Reflection. Aqui a gente vai ativar o Refraction e agora vocês vão ver
as nossas esferas de forma interna, se movimentando dentro da nossa caixa. Lembrando a vocês que, como vocês estão vendo aqui, numa condição que é uma condição com o raio ativo, o X-ray ativo, eu vou desabilitar ele, e os objetos esféricos, eu vou tirar aquela opção, ó, o wireframe. Eu dei um material errado aqui para a esfera, vou dar uma cor vermelha, todas elas vão ser vermelhas, e aqui a gente não vai precisar transparência não, tá? A gente vai usar as esferas, dando play, vocês vão ver aí, ó, as bolinhas pingando, mas continua encostando, ó, na parte externa dessa caixa de vidro. Não era bem isso que eu queria, tá? Então, para tirar isso, é necessário que vocês aumentem aquela opção que é justamente a sensibilidade das esferas e a sensibilidade da caixa, para que um não encoste no outro e não atravesse. Espero que tenha entendido, bom proveito e até um próximo vídeo.